Existe um momento na vida de quem busca profundidade em que o chão desaparece sem aviso. Não é uma crise visível, não é uma tragédia que se possa apontar com o dedo. É mais sutil do que isso. Uma noite qualquer, cercado de tudo que deveria trazer paz, você sente um vazio sem nome. Uma manhã comum em que, mesmo com a vida aparentemente em ordem, alguma coisa dentro de você simplesmente parou de se mover. Não foi como apagar uma luz de uma vez. Foi mais como se a alma tivesse, aos poucos, recuado para dentro de si mesma, deixando você acordado, mas caminhando por um território que já não reconhece. Ninguém avisa que despertar pode, por um tempo, parecer exatamente com desistir. No começo, tudo tinha um brilho quase sagrado. Os primeiros passos dessa jornada trazem uma clareza que parece abrir um portal. Você deixa para trás o barulho automático do mundo e entra em um estado de presença mais fina. Enxerga detalhes que antes passavam despercebidos. Escuta camadas da existência que estavam sempre ali, apenas encobertas pela pressa. Era como respirar de novo depois de muito tempo debaixo d'água. Mas essa paz inicial não dura como se espera. Ela não desmorona de repente, se dissolve devagar, como uma névoa que cobre a paisagem sem ninguém perceber exatamente quando começou. O que parecia iluminação, aos poucos, começa a se parecer com um entorpecimento. O que era clareza vira um silêncio que já não conforta. Você deixa de se esforçar e não é preguiça. É um cansaço que não mora no corpo, mora em outro lugar, mais fundo. As coisas que antes moviam sua rotina, o trabalho, os planos, até certos vínculos, perdem o impulso que tinham. Nada parece urgente. Não existe revolta nisso. Existe uma aceitação estranha, quase sonâmbula. E é dentro dessa nova paisagem que surge a pergunta que ninguém sabe responder. Por que estou tão vazio justamente agora que encontrei alguma verdade? Esse é o paradoxo que quase nenhum discurso espiritual prepara você para enfrentar. Fala-se do despertar como um destino, como se fosse a linha de chegada de uma corrida. Mas, na prática, ele costuma ser apenas a porta de entrada para um desmonte interno, silencioso, que desfaz aquilo que você achava que era. Para quem sempre foi mais sensível, mais intuitivo, mais inclinado a procurar sentido nas entrelinhas da vida, esse desmonte raramente chega como caos. Chega como ausência, ausência de vontade, de direção, de uma identidade que antes parecia sólida. Você olha em volta e tudo continua igual, mas você por dentro já não está mais inteiramente ali. A motivação não se apaga como uma faísca, ela se comporta como uma fogueira que consumiu toda a lenha e agora só produz fumaça. E é nesse ponto que a confusão se instala. Você começa a achar que esse despertar, na verdade, é apenas apatia disfarçada, porque não sente mais o que sentia, não quer mais o que queria, e mesmo enxergando a vida com mais profundidade, não encontra energia para se mexer. Carl Jung falava exatamente sobre essa passagem. Ele chamava esse território de solo sagrado, entre o colapso do ego e o nascimento do eu, um espaço sem contorno definido, onde a psique se recolhe para reescrever sua própria história, não com palavras, mas com presença pura. É uma fase sem rumo aparente, mas onde algo continua pulsando por baixo do silêncio, um silêncio denso, carregado de um sentido que ainda não sabe se nomear. A energia antiga, aquela que vinha do ego, da vontade de performar, de ser notado, de receber aprovação, essa energia se esvai, e no lugar dela, por um bom tempo, não nasce nada visível. Você para, não como quem desistiu, mas como quem espera algo que ainda não tem nome, algo que não pode ser puxado à força, apenas recebido quando estiver pronto para chegar. Nessa espera, dentro de uma cultura que idolatra a pressa, tudo parece fracasso. Mas não é. Aos poucos você começa a perceber que aquilo que chamava de motivação era em boa parte condicionamento, que o impulso de agir estava conectado a sistemas de validação externa, que muito do que você desejava era, na verdade, um reflexo do que o mundo definia como valioso, desejável, necessário de se conquistar. Quando essa estrutura se desfaz, você fica sem saber como agir, porque agora tudo precisa nascer de dentro,
de um lugar que ainda está mudo. E esse silêncio é quase insuportável para quem aprendeu a existir apenas em função da próxima meta. É como ter atravessado para os bastidores de um teatro, ter visto os mecanismos, os roteiros decorados, as luzes artificiais, e agora não saber mais como voltar ao palco, nem sequer se ainda quer voltar. Mesmo que quisesse, o roteiro antigo já não cabe. As falas soam vazias, o figurino incomoda, os holofotes machucam os olhos. E então vem a percepção. Talvez seu papel não seja mais atuar. Mas ainda não existe clareza sobre qual seria o novo papel, ou se ele sequer vai aparecer. É exatamente nesse ponto que muita gente desiste, não por fraqueza, mas por não entender que esse vazio também faz parte do caminho. O silêncio dessa fase não é ausência pura. É preparação, mesmo que isso só se torne evidente depois de um tempo. Até lá, resta confiar em algo sem forma ainda, em uma pulsação que ainda não virou ação, em uma presença que ainda não sabe como se manifestar concretamente na sua vida. Jung dizia que o maior privilégio de uma existência é se tornar quem realmente se é, mas ele nunca disse que esse processo seria confortável. Para isso acontecer, antes é preciso deixar morrer a versão de você que você acreditava ser definitiva. Para pessoas mais sensíveis, esse momento costuma ser ainda mais intenso. Quem sempre sentiu tudo com mais camadas, quem viveu atento a sinais e sutilezas que a maioria simplesmente ignora, sente esse esvaziamento com uma força maior. É como se cada motivo que antes empurrava a vida para frente fosse retirado, um a um, até não sobrar nada visível para justificar continuar se movendo. O corpo segue existindo, mas a alma parece suspensa. O mundo continua girando, só você que parece parado no tempo. Isso não é falha pessoal, é desmonte necessário. Pessoas sensíveis não são frágeis. Funcionam quase como antenas vivas, captando frequências de um mundo que a maioria não percebe. Por isso, quando a ilusão coletiva se rompe dentro delas, elas não apenas entendem racionalmente que boa parte da vida social é atuação, elas sentem isso na pele. Sentem que muitos papéis sociais são teatro, que o sucesso pode virar armadilha, que boa parte do desejo humano é apenas uma resposta disfarçada ao medo de não ser suficiente. Quando essa percepção amadurece, o impulso antigo desaparece. As velhas fogueiras não acendem mais. As conquistas de antes perdem o apetite, a urgência se esvai. O que sobra é apenas uma pergunta pulsando no peito, sem resposta imediata. Lembro de uma conversa com uma pessoa próxima que atravessava exatamente essa fase. Uma mulher com uma sensibilidade rara, que já tinha lido os autores certos, já tinha atravessado noites difíceis, já tinha, aparentemente, enxergado com clareza as ilusões que antes a controlavam. Por um tempo, tudo parecia se encaixar, mas, meses depois, a reencontrei em um estado completamente diferente. Deitada, olhando para o teto, sem lágrimas, sem desespero aparente, apenas um vazio que ocupava todo o espaço. Ela disse com uma calma quase assustadora: "Antes eu chorava por não fazer o suficiente. Agora nem me importo se faço alguma coisa ou não. Eu achei que despertar fosse me incendiar por dentro. Em vez disso, sinto como se tivesse apagado. Naquele momento, reconheci ali uma verdade que quase ninguém ensina. Existe um território entre a versão antiga de você, que já morreu, e a nova, que ainda não nasceu. É um limiar psíquico, onde as regras antigas deixaram de valer, e nenhuma estrutura nova ainda surgiu para dar direção." Jung tratava esse limbo com uma clareza que não tinha nada de consolo fácil. Ele não embrulhava esse espaço em metáforas doces, chamava-o diretamente de solo sagrado entre o colapso do ego e o nascimento do eu. Um lugar assustador justamente pela sua quietude, onde a alma não grita nem exige, apenas observa. O impulso de agir, que antes era alimentado pela aprovação alheia, pela identidade construída, pela necessidade de validação, simplesmente evapora. No lugar desse impulso, não surge uma depressão clínica no sentido estrito, surge uma ausência crua. É como se todas as motivações anteriores fossem reveladas como ferramentas do ego,
E agora, sem essas muletas, você se vê diante do que sobra quando se retira o artifício. Mas esse essencial ainda não falou. Ainda está se formando. E essa espera é quase intolerável para uma mente treinada desde cedo para agir, produzir, entregar resultado. Esse é o estágio da crisálida. A lagarta já se dissolveu, mas a borboleta ainda não tomou forma. A estrutura antiga morreu, a nova ainda não chegou. Sobra apenas algo em transição, sem definição clara. E embora pareça estéril, esse estado é profundamente fértil, porque tudo que será verdadeiro está sendo gestado exatamente ali, na ausência, no silêncio, no intervalo entre dois mundos. Esse intervalo, mesmo estranho, é sagrado. É nele que a alma começa a escutar um tipo diferente de voz. Não mais a voz do desejo de agradar, mas a voz de uma verdade mais nua. Não é mais sobre agir para ser aceito, não é mais sobre provar valor, não é mais sobre conquistar espaço no mundo. É sobre reconhecer em silêncio que talvez o lugar sempre tenha sido dentro, e que essa pausa que você atravessa agora não é fracasso, nem apatia, nem tempo perdido. É o prenúncio de um recomeço. Só que esse recomeço exige uma morte antes. Morte do impulso falso, morte da vontade movida por medo, morte da urgência que nasce do ego. E isso não acontece rápido. O que se pede de você, nesse momento, não é ação, é confiança. Confiança de que mesmo sem sentir vontade nenhuma, você está sendo reformulado por dentro. Mesmo sem clareza, algo está sendo revelado aos poucos. Mesmo sem rumo definido, você não está perdido, está em processo de reconstrução. Na linguagem da alquimia, Jung chamava esse estágio de nigredo, o escurecimento, a fase em que a matéria bruta da psique entra em decomposição para que algo mais refinado possa, mais tarde, tomar forma. É como estar à beira de um precipício sem chão visível, sem instruções. E ainda assim, é nesse abismo que algo começa a ser forjado, não pela força, mas a revelia do controle, porque ali o ego já não está no comando. Na linguagem cotidiana, tudo isso costuma ser traduzido apenas como falta de motivação, como se a alma tivesse simplesmente desligado um interruptor. Mas o que realmente acontece é uma reversão de energia. Tudo aquilo que antes era direcionado para fora, reconhecimento, metas, desempenho, começa a se recolher para dentro. A alma se fecha, como uma flor ao entardecer, não por fraqueza, mas por sabedoria própria. É tempo de recolhimento, de reorganização interna, de escuta profunda, e tentar forçar um florescimento fora de época só produz mais sofrimento. Vivemos em uma cultura que tem medo desse tipo de silêncio, que trata a pausa como um defeito a ser corrigido o quanto antes. Mas existe sabedoria numa alma que se recusa a seguir em frente apenas por inércia. Existe ali uma espécie de recusa sagrada, uma negação profunda em continuar participando de um jogo que perdeu o sentido para você. Não é um colapso qualquer, é a alma recusando um roteiro que nunca foi realmente seu. Por mais que a mente tente racionalizar, o corpo sente. Ele desacelera, trava, resiste, não por alguma disfunção, mas por integridade. A alma começa a rejeitar o que é artificial, o que é forçado, o que é fingido. Começa a expurgar toda a motivação construída sobre escassez, medo ou necessidade de aprovação. E o que resta no início parece um vazio enorme, mas esse vazio, longe de ser estéril, é fértil. No centro dele existe um chamado que não tem palavras nem forma definida. É mais uma pulsação, uma vibração sutil, quase magnética. É como se a alma dissesse: espera, ainda não é hora, confia. E esse pedido de confiança, dentro de um mundo movido a provas e resultados, parece loucura. Mas é exatamente dentro dessa confiança que nasce a motivação verdadeira, não a do ego, mas a de um centro mais profundo. Essa motivação nova é diferente da antiga. Ela não se apoia no que você vai conquistar, mas no que você está expressando. Não nasce do desejo de controle, nasce de uma disposição para simplesmente estar presente. Por isso, ela não é urgente, não é compulsiva,
não é feita para a plateia. Ela é constante, silenciosa, verdadeira. Você começa a se mover não porque precisa, mas porque não se mover seria trair a própria essência. E esse tipo de movimento não esgota, ele sustenta, porque nasce de uma fonte que não seca. Mas até essa nova fonte se revelar por completo, a antiga precisa morrer inteiramente. E essa morte não tem nada de romântico, é dilacerante, porque significa abrir mão de tudo aquilo que te deu identidade por anos. Significa aceitar que, por um período, você não sabe mais quem é, nem o que quer, nem para onde está indo. E é exatamente nessa entrega, nessa rendição ao não saber, que começa a verdadeira transformação. Porque só quando não há mais para onde correr, a alma finalmente pode se manifestar. A pausa, então, não é falha, é portal. O vazio não é ausência, é semente. A perda de motivação não é o fim do seu caminho, é o começo de outro, mais autêntico. Enquanto isso não fica claro, você continua tentando reacender o fogo antigo, sem perceber que ele se apagou por uma razão específica. A alma não quer mais labaredas que consomem tudo rápido demais. Ela quer uma chama que ilumina sem se destruir no processo. E essa chama nova não nasce do grito, nasce do silêncio. Jung alertava sobre os riscos do que chamamos hoje de desvio espiritual, aquele estado em que, depois de despertar para certas verdades, algumas pessoas se refugiam na ideia de que tudo é ilusão e, por isso, abandonam a própria vida prática. Mas o eu mais profundo não pede que você desapareça do mundo, pede que você o habite através da sua própria verdade. Não é sobre negar a existência cotidiana, é sobre vivê-la sem se perder dentro dela, agir sem estar sempre representando um papel, existir sem precisar performar constantemente. Antes de habitar plenamente essa nova forma de estar no mundo, ainda é preciso atravessar o limiar. E esse é o trecho mais difícil de todos, o espaço entre o fim do ego como centro de comando e o início do eu como guia mais silencioso. Nesse território você não sabe quem é, não sabe exatamente o que quer, não sabe se está no caminho certo. Tudo isso precisa ser acolhido, porque é dentro dessa confusão, desse não saber, que nasce uma confiança diferente, não baseada em garantias externas, mas no reconhecimento íntimo de que algo mais profundo está conduzindo o processo, mesmo quando você ainda não consegue enxergar para onde. Essa nova motivação germina sem alarde, sem anúncio prévio. Ela simplesmente aparece. Em algum momento você se pega fazendo alguma coisa não porque precisava, mas porque uma parte sua pediu. E nesse gesto existe uma pureza diferente. Você cria mesmo sem plateia, diz não mesmo quando o mundo espera um sim automático, segue uma intuição mesmo quando ela contraria a lógica mais óbvia. Isso não é teimosia, é fidelidade a algo mais essencial. A motivação antiga se alimentava de adrenalina e comparação. Essa nova se alimenta de silêncio e presença. E ao contrário do que se imagina, esse silêncio não paralisa, ele nutre, prepara, sustenta. Você percebe aos poucos que a força que faltava não precisava vir de fora, ela já estava dentro de você, esperando apenas que o barulho diminuísse o suficiente para que pudesse ser ouvida. Jung chamava esse tipo de existência de vida simbólica, uma forma de viver em que cada gesto comunica algo, cada escolha ecoa mais fundo, cada silêncio se torna parte da linguagem. Você deixa de ser apenas o autor isolado da própria história e passa a caminhar em parceria com algo maior, com a vida, com o próprio inconsciente. E nesse encontro, o que se pede não é mais performance, é entrega. Então, se hoje você se sente parado, esvaziado, sem direção clara, saiba de uma coisa: isso não é o fim do seu caminho, é a preparação para um novo início. Não há nada quebrado em você. Você apenas não consegue mais se mover pelas mesmas forças de antes, e isso não é falha, é clareza. É sinal de que sua alma está se recusando a repetir ciclos que já não fazem mais sentido. Esse silêncio não pede que você volte a correr atrás das mesmas metas. Pede apenas que você permaneça presente, que aceite esse vazio como parte legítima do processo
que pare de tentar ser alguém e se permita, aos poucos, ser quem você já é, mesmo ainda descobrindo os contornos disso. Se algo do que foi dito aqui tocou alguma parte sua, deixa nos comentários o que mais fez sentido para você. E se você conhece alguém atravessando esse mesmo tipo de silêncio, alguém que parece ter perdido a motivação depois de uma virada interna importante, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Talvez seja exatamente o lembrete de que não há nada de errado em parar, em não saber, em simplesmente respirar por um tempo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, esse é o momento certo, porque toda semana trazemos reflexões como essa, unindo os ensinamentos de Carl Jung a experiências reais que muita gente atravessa em silêncio. Deixa o like e nos vemos no próximo vídeo.